vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus, Ele é grande, poderoso, aleluia. Santo és tu, Senhor, aleluia. Santo és tu, Senhor, digno de receber toda a glória e honra, Senhor, aleluia. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor és derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te pelo que fizeste em mim. Eu só posso dar-te agora esta canção. Sim, Senhor. Na cruz deste ano tua vida, entregaste tudo a mim, para dar a vida eterna a mim. Pelo sangue derramado, diante do trono de Deus, para sentar com confiança. Given me salvation and embraced me with your arms. You have poured your love in my heart, in my life. I don't know how I can thank you for what you've done for me. I can only sing your praises. Now I'm free. Your blood was shed for me. I have everlasting life and victory. Hallelujah, Jesus. Through His blood I have access to the very throne of God. I approach Him with all confidence and love.
Meus queridos, para mim é uma vez mais sempre um privilégio poder partilhar convosco alguns pensamentos e alguns aspectos que são muito importantes para a nossa meditação nesta manhã. E graças a Deus, porque Deus é prometido estar connosco e Ele continua a cada dia a nossa vida estar ao nosso lado para nos confortar, animar, fortalecer. E sem dúvida isto é algo que nós muitas vezes, humanamente, nem todos podem entender, mas a verdade é que nós, quando temos esta relação e esta intimidade com Deus, nós podemos sentir e saber e dizer que é uma realidade. A presença de Deus na nossa vida nos dá paz e nos dá tranquilidade. Amém? Meus irmãos, vários domingos nós temos estado a partilhar convosco pensamentos da Palavra de Deus sobre o tema dependência de Deus. Amém? E hoje eu gostaria de continuar a partilhar convosco estes pensamentos e partilhar convosco algo que é muito importante, que é depender de Deus é deixar que os nossos sonhos sejam dirigidos por Deus. Podem dizer amém comigo? Amém. Irmãos, temos todos que entender isto. A nossa vida, como nós dizemos, nós desejamos e esforçamos para depender de Deus. Não é? E nessa dependência de Deus, nós temos que deixar Deus dirigir os nossos planos, os nossos projetos, não é? Aquilo que nós ansiamos. Mas nunca podemos esquecer que Deus sempre tem algo bom para cada um de nós. Amém? A própria palavra de Deus nos diz que Deus tem um grande cuidado com a sua criação e muito especialmente com cada um de nós. Não é? Deus tem muito cuidado, Deus protege, Deus está no controle de todas as coisas, mas Ele tem um cuidado muito especial para cada um de nós. Não é? Deus nunca nos abandona. Amém? E porque Ele nunca nos abandona, Ele cuida de nós. E porque Ele cuida de nós, Ele tem projetos para nós. Ele tem planos para nós. Não é? E o texto de Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, diz precisamente isto, não é? Que diz, e podemos ler juntos, que diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que isto traz. Deus tem planos, Deus tem pensamentos, tem projetos, não é? Para ti e para mim, não é? Projetos de paz, de sucesso, de vitória, não é? Então, irmãos, o que nós precisamos, de certa forma, é entender que o nosso comportamento tem que estar relacionado, tem que estar conectado, ligado com a vontade de Deus, não é? Assim sendo, o comportamento certo é que nós possamos fazer os nossos projetos, os nossos planos, mas sempre preocupados em agradar a Deus, sempre em depender de Deus. Isto significa que os nossos sonhos, os nossos projetos, têm que estar, como eu disse há pouco, e repito a expressão, conectados, ligados com Deus. Não é? Irmão, nós nunca podemos experimentar o sucesso da nossa vida em diferentes áreas da nossa vida se nós não formos guiados através do Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus, ali está João 16, no capítulo 13, que diz que é o Espírito Santo que nos conduz, nos dirige a todas as coisas, não é? Diz lá, o Senhor Jesus diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, agora cá está, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há. E podemos dar graças a Deus, porque nós já temos tido esta experiência, não é? De sentir a direção do Espírito Santo de Deus na nossa vida, não é? Irmãos, nós precisamos, e eu repito isto, nós precisamos de procurar depender de Deus em tudo na nossa vida. Nos nossos planos, nos nossos projetos, naquilo que nós idealizamos, nós temos que procurar que Deus esteja no controle de todas as coisas. Amém? Irmãos, o
disse na semana passada, e repito aquilo que disse na semana passada, é que infelizmente há muitas pessoas que dizem depender de Deus, porque o alvo deles não é fazer a vontade de Deus, mas é receber de Deus as bênçãos, não é? Eu dependo de Deus, porquê? Porque eu preciso que Deus faça isto, faça aquilo, e dizem que dependem de Deus. E quando muitas vezes as coisas às vezes não são, não se encaminham, não se desenvolvem dentro do plano e do projeto, eles ficam revoltados com Deus e chegam até a fazer perguntas que não são muito próprias. Onde é que está Deus? Se Deus existe, porquê é que isso me acontece? Porquê é que aquilo me acontece? Mas irmãos, nós temos que ter consciência daquilo que dizemos. Nós temos que depender de Deus, confiar nele, descansar nele, como temos lido há pouco no texto, que Deus tem planos para nós, Deus tem projetos para nós, não projetos para nos destruir, mas para nos levar ao sucesso e à vitória. Amém? Deus nos guiará pelo melhor caminho, não é? E isto, por isso, os nossos, porquê? Porque os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. Não é? Os planos de Deus, os projetos de Deus são muito melhores que os nossos. E por isso, quando nós dependemos de Deus, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, certamente vamos ter vitória e sucesso. Por isso, nós precisamos, dia a cada dia, deixar que o Espírito Santo de Deus dirija a nossa vida, mova os nossos corações, não é? Por isso nós podemos ainda lembrar aquele célebre versículo do livro dos Salmos, não é? No Salmo número 37 e no verso 35, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, descansa nele e ele tudo fará. Este é o sucesso, esta é a solução para a vitória, para os melhores momentos da nossa vida, não é? Entregar a nossa vida nas mãos de Deus, depender de Deus e Ele tudo fará. Amém? Irmãos, e no contexto de dependermos de Deus, dependermos totalmente de Deus, deixar que Deus guie a nossa vida na totalidade, não é? Irmãos, eu queria hoje partilhar convosco acerca de uma parábola, não é? Ou melhor, uma fábula, não é? E uma fábula acerca do sonho de 3 árvores, não é? E uma parábola, ou uma fábula, melhor dizendo, é o quê? É uma composição literária em que as personagens que interpretam essa composição são seres irracionais, mas que eles tomam parte das características humanas, e muito especialmente a fala, que é a fábula que nós vamos daqui a um bocadinho partilhar convosco, eles falam, não é? E para nos dar lições para cada um de nós, não é? E eu quando vi esta fábula, e eu encontrei-a na internet, eu gostei muito da forma como a composição está bem feita, tem uma grande lição espiritual para todos nós. Eu guardei-a nos meus arquivos e disse, na próxima oportunidade eu hei de partilhar com os irmãos esta fábula. E porquê isto? Porque, irmãos, nem todos os irmãos, e vocês sabem disso, nem todos os irmãos têm possibilidade de ter acesso à internet para ler, para meditar, para refletir. E eu acho isto, e eu espero que cada um de vós tire a lição que nós vamos ver e possa se sentir bem, possa ser fortalecido da parte de Deus, e que ela possa também ajudar a cada um de nós a refletir sobre esta situação. Porquê? Porque nós precisamos de depender de Deus. E como eu disse há pouco e repito, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos, eles precisam de passar pelo crivo de Deus, pela direção de Deus. E esta fábula vai nos mostrar um pouco isso e a incentivar a cada um de nós a descansar em Deus. E eu começo até um bocadinho ao contrário, de já abrir um bocadinho a moral, a lição que nós vamos extrair desta fábula, para os irmãos também melhor entenderem aquilo que nós vamos aprender. E esta fábula, esta composição literária, mostra-nos que a realização dos nossos sonhos sempre serão muito maiores e muito mais extraordinários quando nós deixamos Deus dirigir a nossa vida. Eu vou repetir. Os nossos sonhos serão muito maiores, serão mais extraordinários, serão numa dimensão que nós nunca pensamos quando nós dependemos de Deus. Quando deixamos Deus dirigir, não é? Os nossos planos, não é? Temos planos, temos projetos, mas colocamos tudo nas mãos de Deus e diz, Senhor,
dirige a minha vida, Senhor, confirma, Senhor, que seja esta a realidade. E quando nós vamos ver esta fábula, esta, como é que eu ia dizer, esta composição literária vai-nos mostrar muito esta realidade de que as nossas experiências, as nossas expectativas com Deus vão ser muito melhores daquelas que nós próprios podemos imaginar. Não é? Então, eu também tenho algumas imagens para ajudar os irmãos para não ser tão monótono a exposição. E então, a fábula conta-nos que havia numa montanha 3 árvores. E as 3 árvores conversavam entre si. E cada uma delas estava a partilhar com o outro o tipo de sonho que elas tinham. Qual era o seu plano, o seu projeto, o que é que elas gostariam de ser no futuro, não é? E a primeira árvore, ela disse que o grande plano dela era um dia ser transformada num baú onde se colocariam os maiores tesouros deste mundo, as joias, isso é o que ela desejava, não é? Ser um baú onde há grande joias, coisas valiosas, há uma coisa importante para a vida dela, e ela disse, nem me importa que venham aqui destruir e acabar, mas o que eu gostava de ser realmente era um baú onde alguém pudesse colocar coisas preciosas em mim. A segunda árvore, ela também teve o seu plano, o seu projeto, e ela dizia, o que eu sonhava era um dia ser um navio, ser transformado num navio, onde os reis, as rainhas, as pessoas importantes pudessem passear, pudessem viajar, pudessem desfrutar das minhas, de mim, e que elas pudessem ter bons momentos. O que eu gostava era que reis e rainhas pudessem desfrutar da minha pessoa. E a terceira árvore também teve um plano. E ela disse, o meu plano eu até gostava de ficar aqui nesta montanha, mas crescer, de tal forma que as pessoas ao olharem para mim, levantassem os seus olhos e pensassem em Deus. E isto era o que elas pensavam, não é? E a realidade é que os anos passaram-se, não é? E um dia chegaram 3 lenhadores, 3 homens, para montar aquelas 3 árvores, não é? E lá está, os homens, como não conversam com as árvores, portanto isto é uma fábula, os homens cortaram as árvores, e as árvores foram levadas cada um para os seus caminhos e para os seus destinos diferentes, não é? E as árvores certamente começaram logo a pensar o que é que agora vai acontecer conosco. Será que nós vamos alcançar estes planos, estes projetos, estes sonhos, não é? E, irmãos, a realidade é que a primeira árvore, não é? Aquela que gostava de ser um baú, ela foi transformada num local para que os animais pudessem comer, não é? Um recipiente onde os animais comiam, onde os animais se alimentavam, não é? E este foi o destino da primeira árvore. A segunda árvore, ela, como queria ser um grande paquete, ela foi transformada num pequeno barco de pesca, não é? Onde todos os dias os pescadores iam ao mar, não é? Pescavam, traziam o seu peixe, os pescadores transitavam neste barco. Este foi o destino da segunda árvore. E a terceira árvore, a tal que... deixem passar aqui um pouquinho. Assim está certo. E a terceira árvore também sonhava, não é? Crescer e ficar naquela montanha. Mas infelizmente o lenhador cortou a árvore em várias vigas, em vários bocados, e ela ficou toda ali amontoada num sítio que eles puderam arrumar, e assim as 3 árvores tiveram destinos diferentes. E cada uma delas pensava para si, afinal, o sonho que eu tinha não se realizou. Afinal, eu gostava de ser isto, gostava daquilo. Irmãos, e deixem-me aqui dizer alguma coisa para vocês. Não é isto que muitas vezes acontece na nossa vida, não é? Nós temos projetos, temos planos, e às vezes dizemos, afinal, eu gostava disto, eu gostava de ser assim, afinal, não é? E às vezes ficamos nós próprios desiludidos, desapontados. Porquê? Porque os nossos sonhos, os nossos planos, não se realizaram na perspectiva e no plano que nós tínhamos. Assim aconteceu com estas 3 árvores. Mas como nós sabemos, não é?
essa composição, o tempo também passou. E o tempo passou, e numa certa noite, o céu se encheu de luz, de melodia, o céu se tornou diferente do que era habitual, e nesse dia, uma certa jovem, não é? Ela pega no seu bebê recém-nascido e coloca o seu bebê naquele recipiente, naquele lugar onde os animais se alimentavam e comiam. Não é? E nós, e o que é que nós percebemos? É que a primeira árvore, quando ela pressentiu, ou sentiu, vamos, como nós dissemos, é uma fábula, não é? Ela está a tomar o lugar de um ser racional, ela pensou e reparou, afinal, em mim está um grande tesouro. Ela queria ter tesouros na sua vida. Mas afinal, na minha vida está o maior tesouro do mundo, que é a pessoa, não é que é a imagem da a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela queria ser um baú para ter tesouro. E afinal, inicialmente parecia que estava tudo fora do seu plano, ela afinal recebeu nela o maior tesouro do mundo. Os anos passaram, mais uns 3 anos passaram, e aquele céu barquinho, não é? Que estava usado para pescar, ele tem o privilégio de, num dia, vários homens, e um homem muito especial vai fazer uma viagem, o mar se agita, não é? Parece que tudo vai desaparecer, não é? Mas de repente há um homem que está lá nesse barco com uma voz, manda acalmar o mar, manda acalmar a tempestade, tudo fica sereno, não é? E o que é que nós apercebemos? Que a segunda árvore, o que é que ela entendeu? Que afinal, ela que gostava de transportar reis e rainhas, ela transportou, não um rei, uma rainha qualquer, mas o rei dos reis, o senhor dos senhores, é? O dono do mundo, aquele que criou os céus e a terra, e afinal, sobre ela estava o maior rei e a maior de todos os tempos. A pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E mais uma vez, o tempo continua a decorrer, continua a passar, e numa certa noite, numa sexta-feira, alguém chega junto daquelas vigas que estavam amontoadas para lá perdidas, e pegaram as duas e fizeram daquela madeira uma cruz. E trouxeram a cruz e crucificaram o homem dessa cruz. Logo de partida, a árvore que tinha sido cortada ficou triste, porque pensou, afinal, eu que queria ficar grande, poderosa e chegar ao céu, agora estou a ser usada para a crucificação de um homem. Talvez não fosse o melhor, mas, como nós sabemos e conhecemos a história, 2 dias depois, esse homem foi crucificado nessa cruz, nessa madeira. Ele ressuscitou, não é? E tornou-se o Salvador do mundo, não é? Então o que é que nós vemos? Vemos que essa árvore percebeu que todas as pessoas agora, não é? Que se lembrariam de Deus, da salvação, todas elas se lembrariam que esse Salvador foi crucificado numa madeira, não é? E todos ao olhar para a cruz, para essa madeira, elas iam olhar para Deus, nunca se queriam esquecer. Ela disse, lembram-se? Eu quero crescer e que todas as pessoas que olham para mim, porque eu sou tão grande, elas olhem para o céu. E assim aconteceu, não é? Todas as pessoas que olham, ainda hoje nós quando meditamos em Jesus, na sua salvação, como é que a gente pensa? Que Jesus foi crucificado naquela madeira, não é? Que ele estava. Então, o que eu queria, desde já, chamar a vossa atenção, meus queridos, é que a realidade é que as árvores, como nós vimos, tinham sonhos, não é? Mas esses sonhos, não é? Eles foram
1000 vezes superiores e melhores do que as próprias árvores tinham sonhado, não é? Olha, irmãos, que Deus nos ajude a refletir sobre isto. Porquê? Porque agora, transportando um bocadinho isto para nós, o que é que nós aprendemos, irmãos? É que todos nós temos que estar conscientes de que, irmãos, é normal nós termos projetos. Podem dizer amém? Não é errado. Deus não se revolta porque você tem um plano, um projeto, você deseja fazer isto, fazer aquilo. Não sabe porquê, irmãos? Porque se fosse errado, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, nunca tinha dito aquilo que Ele disse lá em Isaías, no capítulo 5, 95 e no verso 8. O que é que Ele diz lá? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, diz o Senhor. Então, se Deus diz que os caminhos dele não são os nossos caminhos, então Ele não está a proibir os nossos caminhos e os nossos pensamentos. Mas o que Ele nos está a chamar a atenção é que os caminhos deles são diferentes muitas vezes dos nossos, o pensamento, os planos que Deus tem para ti são diferentes dos nossos, mas nós, como estamos a estudar o quê? A dependência de Deus, nós temos que resumir e pensar. Se nós queremos caminhos e pensamentos superiores aos nossos, nós só temos que dizer: Senhor, orienta a minha vida, Espírito Santo de Deus dirige a minha vida, e dependermos de Deus, porque os caminhos de Deus sempre são melhores que os nossos. Os caminhos de Deus têm projetos melhores do que nós, e nós, como Deus sabe todas as coisas, e nós, o que é que nós precisamos? É depender de Deus. Quando os nossos sonhos, irmãos, não coincidem com os nossos planos, quando os nossos sonhos muitas vezes não são à partida, na nossa visão, como as árvores, que afinal não eram aquilo que elas sonhavam, o que é que nós temos que pensar? Irmão, nós precisamos descansar em Deus. Mesmo que você tenha um projeto, mesmo que tenha um plano, e as coisas parece que não estão a ocorrer como você quer, não, nós temos que deixar que Deus, e dizer: Senhor, entrego a minha vida nas tuas mãos, porque nós vamos ser, e deixem-me dizer esta palavra, surpreendidos por Deus. Amém. Porque Deus sempre tem coisas melhores. Deus tem sempre coisas boas. Como lemos no início, Deus tem bons pensamentos. Pensamentos de paz, de sucesso e vitória para cada um de nós. Amém? Irmão, nós temos que ser surpreendidos, e nós sabemos isso. Porquê? Porque nós temos um grande Deus que é misericordioso. Não é? Um grande Deus que Ele sabe todas as coisas. Não é? Irmãos, e Ele tem poder para fazer muito mais daquilo que nós podemos pedir ou pensar. Não é? Este é o texto de Efésios, no capítulo 3 e verso 20, diz que Deus, ora, aquele que é poderoso para fazer o quê? Tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que Ele em nós opera. Deus pode fazer muito mais daquilo que você pode pensar, imaginar. Os seus sonhos podem ser muito mais elevados, não é? Mas porquê? Porque o poder de Deus, Ele opera em nós, mas Ele vai operar em nós se você se disponibilizar a deixar de ser orientado, dirigido, conduzido pelo grande Deus, pelo grande nosso Senhor. Irmãos, e para sermos surpreendidos, para alcançarmos aquilo que nós mais desejamos, há duas coisas muito importantes que eu queria neste momento refletir e dizer para vocês. É que, em primeiro lugar, nós precisamos de compreender e crer que tudo vem de Deus. Amém. Amém? Quando nós acreditamos, cremos, confiamos que tudo vem de Deus, então nós estamos no caminho certo para alcançar o sucesso. Tudo é de Deus. Não é? A sua casa, o seu dinheiro, os seus bens, eles são seus, mas você alcançou-os, você adquiriu-os, porque Deus permitiu, Deus deu saúde, Deus o protegeu. Tudo o que nós temos, irmão, nada é nosso. Tudo é de Deus, porque é Ele que nos dá força, nos coraja, nos protege, nos abençoa. É Ele que acaba os sucessos ao nosso redor, para nós irmos trabalhar e vir e descansar, nada de mal nos acontece, e nós ganhamos a nossa força, o nosso trabalho, porque Deus nos protege e nos abençoa. Primeiro, esta é a realidade. Primeiro, saber, acreditar e querer que tudo está nas mãos de Deus. E em segundo lugar, é esperar nele. É confiar nele, não é? Porque Ele tem um tempo determinado. A Bíblia diz que um dia para Ele não é uns 24 horas, são
um tempo indeterminado para Deus. Portanto, Deus não tem um tempo para fazer é hoje, não. Nós o que é que precisamos? De descansar nele. De saber que Ele tem planos para nós, tem projetos, não é? Aquelas aves tiveram de esperar o seu tempo. Muitas vezes, isto já não dá. Não há um tempo. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, não é? Não é o que a Bíblia diz? Há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado. E nós humanamente, estamos numa vida e a vida hoje leva-nos muitas vezes a estarmos precipitados, a queremos tudo hoje, ou até para não dizer tudo amanhã, nós queremos tudo feito e tudo. Não, mas nós temos que aprender a descansar em Deus, a confiar em Deus, porque Deus sempre tem coisas boas para cada um. Amém? Oh, meus irmãos, eu espero que tenham gostado, Deus vos tenha falado ao vosso coração. E eu vou concluir a minha meditação nesta manhã, lembrando, irmãos, que cada um de nós, como aquelas aves, também temos sonhos. Também temos realizações que queremos alcançar, não é? Irmãos, e sabemos que Deus, assim como aquelas aves, surpreendeu, não é? Deus é o Criador, Deus está lá acima de coisas, e Ele surpreendeu aquelas aves. Da mesma forma, nós também precisamos de descansar em Deus, porque Deus sempre tem coisas melhores. Irmãos, nós só temos que ter consciência de quê? De que os sonhos nossos só são possíveis numa dimensão positiva, boa e agradável, quando nós dependemos de Deus. Não é? Por isso, irmãos, o meu apelo nesta manhã para todos nós é assim, irmãos, em todo o tempo, que nós possamos depender de Deus. Podem dizer amém comigo? Amém. Esforcemos-nos por isso, para depender de Deus, no sentido de descansar em Deus. Não é? Amém? Irmãos, eu ontem dizia, ai, Mário, quando ela disse, o pastor, meu marido, está no hospital, eu disse, confio no Senhor, porque Deus afinal, os médicos dizem que não foi, podia ter sido muito pior, mas graças a Deus, e o que é que diz, irmão, lá está. O que é que diz o salmista? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei ao mal, porque estás comigo. Mesmo na adversidade, mesmo no porque Deus estava com ele. Deus é o seu Senhor, Ele tem a sua fé em Deus. Deus estava ali no momento para que controlar as coisas. Ele está nas mãos de Deus, nós confiamos que o Senhor tem o seu plano, não é? Irmãos, e nós também precisamos descansar em Deus, não é? Descansar e dizer, Senhor, eu confio em Ti, eu espero o tempo, porque, irmãos, o tempo de Deus é o melhor tempo, não é? Irmãos, mas quantas coisas, e agora o meu conselho para si e para mim, e muitos de nós já temos esta experiência, quando as coisas às vezes não estão no melhor caminho, nós só temos uma solução. É falar com Deus. E este é o grande privilégio que nós hoje temos pela presença do Espírito Santo. Jesus disse agora, tendo ousadia, tendo coragem para poder falar com o Pai. Não é? Orar com o Pai, é isso que nós temos que fazer. Orar a Deus e Senhor, eu tenho este plano, eu tenho este projeto, parece que isto não está a correr muito bem, Senhor, mas ajuda-me a ter paz, ajuda-me a confiar em Ti, Senhor, fala ao meu coração, Senhor, irmãos, e então o que é que temos de fazer, como temos dito aqui tantas vezes? Oramos, lemos a palavra de Deus, se for possível, falamos com o pastor, com alguém mais experiente, partilhamos e esperamos que Deus, porque Deus sempre responde. Não é? Amém. Deixe-me uma vez mais repetir aquele salmo versículo de Jeremias. O que é que ele disse lá? Vocês sabem, 33, o que é que ele diz? Clama a mim e responder-te. Eu respondo. Às vezes não responde, é no segundo e no minuto que nós queremos. Mas Deus responde. Deus nunca deixa os seus filhos desamparados. Deus nunca abandona os seus filhos. Não. Deus tem alguma coisa boa para nós. Amém, irmão? Então vamos falar com Deus. Vamos expor as nossas necessidades. E Ele vai fazer-nos viver momentos muito melhores daqueles que nós podemos pensar ou imaginar. Não é? Irmãos, então eu termino dizendo, meus queridos, que os nossos sonhos, que os nossos planos, que aquilo que nós mais desejamos e ambicionamos, e não é errado termos projetos, mas que eles sejam dirigidos por Deus. Que nunca falte assim a fé, a coragem, a perseverança em Deus, porque Deus vai fazer coisas grandes. Não é? E termino, irmãos, lendo este versículo, e eu gostaria que todos, se fosse possível, lêssemos em coro este versículo final, que fala de algo muito importante para nós e que nos estimula a caminhar na nossa vida espiritual. Vamos ler? Diz assim, Isaías 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu,
nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. O quê? Um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Amém. Podemos dizer amém? Amém. Podemos dizer glória a Deus? Glória a Deus. Porque é que nós temos um Deus que trabalha para aqueles que quê? Espera. E no nosso contexto que estamos a estudar, para aqueles que Amém. dependem de Deus. Amém. Deus trabalha. Amém. Tu dependes de Deus, tu Amém. esperas em Deus, Amém. então fica com paz, fica com tranquilidade, que Deus está a trabalhar Amém, Senhor. para isso. Deus está orientando todas as coisas. Amém? Bom, irmãos, então, que maravilha, que paz que há na nossa alma. Quando nós sabemos e acreditamos e temos fé que tem um Deus que está no nosso trono, um Deus que controla, dirige todas as coisas e que trabalha para o bem teu e para o meu, para nos dar a paz, a alegria, o sucesso e a vitória. Amém? Portanto, meus queridos, que Deus ricamente nos abençoe a todos, que vos ajude, que vos faça descansar. E eu termino de dizer, meu querido irmão e minha querida irmã, descanse em Deus. Dependa de Deus. Deixe que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida. E Aleluia. certamente você vai ver coisas Aleluia. grandes, coisas extraordinárias, aquelas que nós nem imaginamos. Mas Amém. Deus tem para cada um. Amém. Para aqueles que o amam, para aqueles que dependem dele. Amém? Amém. Fiquemos de pé e terminemos então o nosso culto nesta manhã. Querido Pai Celestial, Senhor, oh Senhor, é com alegria e prazer que ao terminarmos estes momentos de adoração e de reflexão neste dia, Senhor, que possamos te agradecer, Senhor, pelo grande Deus que nós temos, Senhor, porque Tu és um Deus real, Tu és um Deus verdadeiro, Tu és um Deus que trabalhas, que estás disposto, Senhor, a estender a Tua mão, porque como a Tua palavra também diz, que Tu não tens a Tua mão agravada, nem o Teu ouvido encolhido para não ouvir. Não é? Oh Senhor, Tu és um Deus que estás atento às nossas necessidades, oh Senhor. Por isso, Senhor, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, Senhor. Os meus queridos irmãos certamente também têm este mesmo plano e projeto de se entregar nas Tuas mãos, oh Senhor. Dirige a cada um de nós, Senhor. E nesta manhã, uma vez mais, lembra do nosso nome, querido irmão Luís, Senhor. Nesta hora, baixa com o Teu poder, o Teu Espírito na sua vida, Senhor, para que Ele possa sentir a Tua presença nesta hora e saiba, Senhor, e continue a confiar que Deus está no trono e Deus está com Ele e, Senhor, e o Deus também está com cada um de nós. E agora te peço, Pai, que ao dirigirmos para as nossas casas, Senhor, que Tu nos acompanhes, que Tu nos protejas, ó Senhor, e que nos dês uma boa semana. E se ainda estivermos neste mundo, que no domingo possamos uma vez mais estar aqui para louvar, engrandecer e bendizer o Teu nome. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém. Então, meus queridos, que Deus realmente te abençoe e então até domingo, se Deus quiser. Amém.